Tem gente na área comercial trabalhando 12, 14 e às vezes até 16 horas por dia e mesmo assim não tem resultados satisfatórios. Eu já fui um desses caras. Eu comecei trabalhando 12, 14 horas por dia e praticamente não tive resultado durante os meus 3 primeiros meses. Só que hoje em dia eu consigo produzir o dobro, ter o dobro de resultado trabalhando muito menos. E eu vou te contar aqui como que eu fiz isso. Quando eu comecei, eu trabalhava demais, eu fazia de tudo, eu era um cara muito ocupado e pouco produtivo. Além de ser pouco produtivo, eu tinha pouco resultado. Eu focava em muitas coisas que não eram importantes, coisas que às vezes apareciam e eu tinha que resolver, e eu achava que eu precisava fazer aquilo que ia me gerar resultado, às vezes simplesmente para estar ocupado fazendo alguma coisa, até que eu entendi esses 3 pontos e depois disso mudou completamente o meu resultado com relação à produtividade e com relação ao dinheiro também. E eu vou te contar aqui quais são esses 3. Eu aprendi a ser mais estratégico. Eu aprendi não só a trabalhar duro, mas a trabalhar certo. Como que eu fiz isso? Quais são as dicas que eu posso te dar que fizeram a diferença para mim? A primeira delas é trabalhar em blocos de tempo. Esses blocos eles podem variar de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, mas algo que fez totalmente diferença para mim foi separar blocos de tempo para realizar atividades específicas. Então eu separo, por exemplo, que nem agora. Eu estou num bloco de 2 horas onde eu estou só focado em produzir conteúdo. E aí durante o período da tarde eu tenho um bloco de 1 hora onde eu estou só focado em escrever um documento. E trabalhar em blocos de tempo fazem totalmente a diferença. Primeiro, saber quais atividades você tem que fazer e separar esses blocos de tempo dentro da sua agenda para realizar cada uma dessas atividades. Esses blocos, eles vão te trazer foco, organização e produtividade. Então a primeira coisa, trabalhe em blocos de tempo. Segundo, regra dos 3. Ter clareza de quais são as 3 atividades que eu preciso realizar naquele dia. Quais são as 3 atividades mais importantes que vão me levar no resultado que eu quero chegar. A gente tem às vezes coisa que aparece que é urgente. Tem coisa que eu preciso fazer na hora porque é urgente, eu preciso resolver. Tem coisa que é necessário. Então às vezes, eu preciso mandar tal contrato, eu preciso assinar um contrato, eu preciso fazer tal pagamento, mas tem as coisas importantes. Ter clareza de quais são essas atividades importantes, colocar essas 3 principais ali no dia e focar em fazer elas no primeiro período do seu dia, vai fazer com que você avance cada vez mais rápido no sentido do resultado que você quer ter. Então ter a regra dos 3 dentro do seu dia e lembrar que dentro dessas regras dos 3, você precisa saber quais são as atividades importantes para que elas sejam essas 3 atividades que você vai colocar, elas vão te trazer clareza e elas vão te trazer direcionamento com relação a onde você quer chegar. E a terceira dica é hiperfoco. Quando você tem clareza das atividades que você precisa realizar, quando você separa blocos de tempo para fazer cada uma delas, entra num estado de hiperfoco. Eu vi na prática que quando a gente está em hiperfoco, a gente é muito mais produtivo. Tem pesquisas e estudos que mostram isso. E estar em hiperfoco exige primeiro tempo. A gente não demora 1 minuto para entrar em hiperfoco, a gente demora alguns minutos para entrar em hiperfoco sem interrupções. Então uma coisa prática que eu faço é, eu deixo o meu celular no silencioso, não tem alerta no meu celular, se tem pessoas ao meu redor que podem me interromper, eu já aviso elas que naquele período eu estou em estado de hiperfoco, porque cada interrupção, seja um alerta no seu celular, seja uma pessoa que está do seu lado e que te pergunta alguma coisa, essa interrupção ela já vai te tirar do estado de hiperfoco. Então entender que a gente precisa entrar nesse estado através de não ter interrupções, através de alguns minutos onde a gente foca só em uma atividade e você permanece mais alguns minutos realizando aquela atividade depois de entrar nesse estado de hiperfoco, você vai ver como às vezes em meia hora, em 1 hora, você consegue fazer muito mais do que em 2 horas, 3 horas, um dia de trabalho cheio de interrupções e sem foco. Então lembra, se você primeiro colocar blocos de tempo para realizar as atividades, segundo, ter clareza de quais são essas atividades e terceiro, fazer essas atividades com hiperfoco, você vai conseguir ser muito mais produtivo, ter muito mais resultado com muito menos trabalho do que você está tendo hoje. Me conta aqui se você está trabalhando muito ou se você está trabalhando certo. E se inscreve no canal se você quer receber mais dicas de produtividade, mentalidade e como aumentar os seus resultados com vendas iTicket.